Amém, irmãos? Vamos então orar ao Senhor nesta tarde. So, brothers and sisters, let's stand and pray this evening. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e te bendizemos. Graças te damos por este dia, pela oportunidade de darmos a Tua presença e glorificarmos o Teu nome. Senhor, que verdadeiramente Tu e somente Tu sejas exaltado em nosso meio, que a nossa adoração e o nosso coração se possa voltar para Ti. Senhor, nós louvamos e adoramos somente a Ti. Bendito, adorado e exaltado sejas Tu hoje e sempre. Que o nosso culto seja para Ti, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Father, we come before You in the name of Jesus, and we are so thankful for today and for this opportunity of being together to praise, to worship. Only You are God, and there is no one like You. Father, we ask You that You may have mercy on us, and today and every time we get together, we may be doing everything for Your glory and for Your glory alone. We worship You today, we worship You forever. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Vocês podem sentar. So you may be seated. E o que eu só gostaria de fazer uma pequena abertura ainda antes de cantarmos. So I want to do a quick opening before we start prayer. Singing, sorry. Yeah. Então, hoje é dia do Senhor acima de qualquer outra coisa, amém? Above all things, today is the day of the Lord. Então nós juntámos-nos para adorar o nosso culto solene. And we come together for our solemn service. Mas, dado que hoje também é dia dos namorados, And even though today is Valentine's Day, e para alguns que têm alguma dificuldade com a distância, and some of us have difficulty with the distance, nós todos estamos juntos para cultuar a Deus acima de tudo. we come together to have service for the Lord. Normalmente nesta altura do ano nós faríamos um jantar e teríamos uma palestra para casais. Normally around this time we would have a dinner and some kind of word for couples. Mas dado que este ano nós temos estas dificuldades todas com o Covid, But because of all of these difficulties we're having with COVID, nós vamos ter hoje, vamos falar um pouco para casais we're going to speak a bit for the couples e para aqueles que não estão nessa posição, and the ones that are not in that position, mas estão a caminho dessa direção. but are going to that direction. Por favor, prestem atenção à mensagem. Please pay attention to the word. Mas para aqueles que não estão nessa posição, nem estão a caminho dessa posição, But for the ones that are not in that position or in that direction, saiba que o nosso culto, principalmente hoje, remember that our the principal point of this service é adorar a Deus, is to worship the Lord. e o tema da nossa mensagem é como Cristo e a Igreja. And the theme of our service is how Christ and the church. Então nós iremos falar e apontar todo o sermão So we're going to talk and point during the sermon para Cristo e a Igreja e o relacionamento que Cristo tem com a Igreja. for Christ, the church, and the relationship that Christ has with the church. Amém? Então eu só queria abrir com esta ideia para que todos pudéssemos entender o que vamos fazer aqui esta tarde. So I just wanted to leave you all with that idea before we start singing. Nós não estamos a substituir o culto por uma palestra para casais, We're not switching the regular service for a word for the couples, mas nós estamos sim cultuando a Deus aproveitando a ideia do dia. but we are having our service to the Lord and enjoying the day. Então vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar enquanto o Juliano e o Tiago e a irmã Sandra se preparam para nos dirigir So nos cânticos. let's stand and pray while we come up here and set up to sing and praise. Obrigado, Juliano. Senhor Deus e Pai, te pedimos que o nosso cântico, a nossa adoração, seja verdadeiramente para Ti e somente para Ti, ó Deus. Pai, neste dia te agradecemos porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanham e nos trazes aqui para cultuarmos. A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. So let's sing to the Lord. Vamos cantar a Deus.
louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, podemos ficar sentados enquanto o Juliano sobe. You may be seated. Juliano is coming up in a minute. Take your time, Juliano. Então, damos graças a Deus porque outro nome igual não há. There is no other name like the name of Jesus. And that's what we have been singing today. E esse é o cântico que nós cantamos hoje. Outro nome igual não há. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. And we rejoice in God's presence. A gente se regozija na presença do Senhor nosso Deus. Amém? We are working on having the songs also in English as soon as we can. Nós iremos ter as canções em inglês também logo que possível. And this way we all may sing. Assim todos podemos cantar. This song is that we just sing is very beautiful because it tells us about how it tells about how great God is, right? A grandeza de Deus, right? And that was wonderful. And there was the Sunday school this morning. How many of you were on the Sunday school this morning? Quantos estiveram na escola dominical esta manhã? Amém? It was a blessing, amém? Foi muito bom, graças a Deus. This is, one is for you, one for me. Okay? And you good? All right, yeah, all good. Yeah. You wanna bring it up a little more? Está mais perto de ti, ou queres pegar talvez? It's okay. Estás bom? Yeah. Okay. Amen. So, amém. Amen. So, let's pray one more time. Vamos orar mais um. There we go. Okay. Sorry. Vamos orar mais uma vez. So let's pray one more time. And vamos levantar. So let's stand. Oremos então. Father God, we come before you in the name of Jesus, and we are thankful for this moment. We ask you, Lord, that clearly what we're going to be saying will be your word, and that's what we pray for. We're not capable. There is no way we can say any word from your book. The book, the words of eternal life. But God, with your Holy Spirit, we ask you, Lord, please speak to us today. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, não há forma de nós nos apresentarmos diante de Ti e falarmos a Tua palavra, do Teu santo livro. Mas por Tua misericórdia, te pedimos que pelo Teu Espírito Santo possas trabalhar em nós e possas falar em nós nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Vocês podem sentar. You may be seated. E como nós dissemos antes, nós pretendemos hoje falar como Cristo e a Igreja. How we've mentioned already that today we pertain to speak about Christ and the church. Nós nunca terminamos a série de sermões do mês de janeiro. We haven't finished yet the series of sermons from January. E já estamos no meio de fevereiro. And we're in the middle of February. Mas a culpa foi da neve, não é? But who's at fault here? Probably the snow. Porque o sermão está pronto, irmãos. Because the sermon's all ready. Não, achamos por bem não fazer esse sermão online, porque alguns iriam perder. I found it best not to do this sermon online because I know some will miss it. Então, próxima semana, nos permitindo o Senhor assim, So, Lord willing, next week, nós iremos falar na última parte de 2021 e agora. we're going to speak about the last part of 2021 and what now. E nós iremos falar do relacionamento da igreja com o mundo. We're going to speak about the relationship of the church with the world. A última vez que estivemos aqui neste púlpito, The last time we were up here in this pulpit, nós falámos do relacionamento da igreja com a igreja. we spoke about the relationship of the church with the church. Quantos lembram disso? And how many of you remember? Amém. 4. Uau. Amém. Que bom, Amen. que bom. Amen. Então, hoje, na verdade, a mensagem de hoje So, in truth, today's message, vai falar exatamente sobre o mesmo assunto. we're going to speak about the exact same subject. Quando nós pensamos num casal, When we think of a couple, e nós pensamos num casal conforme a Bíblia descreve, a couple according to the Bible, nós vamos perceber o relacionamento de Cristo com a igreja. we'll notice a relationship like Christ and the church. Por isso que eu fico tão entusiasmado com casais se preparando para casar na igreja. That's why I get so excited about couples preparing for marriage inside the church. E não é que eu estou a dar um recado ao Juliano, It's not like he's sending me a message, mas ele já percebeu que é para ele. but I notice this is for me. Porque quando alguém chega perto de mim e tem o desejo de casar em Cristo com alguém que professa a fé em Cristo, Because when someone comes up to me wanting to, professing a love for Christ e que querem casar em Cristo, and wants to get married in Christ, eu vou parar que ele está a ficar nervoso, já derrubou o stand.
I dropped the stand because I'm getting nervous. Por acaso, não, fui eu, irmãos, não foi ele, mas tudo bem. Irmãos, então quando nós falamos nisso, When we speak about that, traz para mim uma grande alegria. it brings me great joy. Irmãos, num mundo caído, In a fallen world, onde tanta gente casa pelas razões erradas, where people married for all the wrong reasons, nós podemos em Cristo Jesus ter casamentos que demonstram o relacionamento de Cristo com a igreja. we could have a Christian marriage that demonstrates Christ and the church. Então, às vezes, porque eventualmente quando chegamos a Cristo já não estamos na posição de estabelecer isso. So eventually, when we are in Christ, I'm going too far, right? I'm Little going bit. too fast, right? Deixa eu mais devagar. Irmãos, então, eventualmente, quando algumas pessoas eventually when some people que chegam a Cristo e já não estão na posição de estabelecer um relacionamento em Cristo, who come to Christ but are no longer in a position to have a relationship with Christ porque já estão casados ou já foram casados, because they're already married or are used to be married, eles podem pensar assim: olha, eu vou perder tanto. they might think that they might lose a lot. Well, pode até ser verdade. And that could be true Contudo, with everything. uma vez com uma bagagem de algo que não foi tão correto biblicamente, With the baggage of things that might have not been biblically correct, e agora com os olhos abertos para o que é correto, and now with an eyes for things that are, podem ajudar outros a fazer aquilo que é certo. you could help others to do what's right. É por isso que nós somos uma igreja e precisamos uns dos outros. That's why we're a church and we need one another. Por isso é que nós falamos na edificação do corpo de Cristo, That's why we talk about the edification of the body of the church. Of em Christ. que nós juntos trabalhamos para algo maior comum, We all together work for a bigger purpose in common, que é a glorificação do nome de Deus. which is glorifying the name of God. Eu gostaria que nós lêssemos o texto, I'd like to read the Bible verse for today. e é Efésios 5, 22 a 33. Ephesians 5, 22 to 23. E nós vamos reparar que ao longo desta leitura, And we're going to see along the verses, você vai encontrar várias vezes como Cristo e a igreja. you're going to see brought up Christ and the church. Eu queria que você focasse nesses pontos, a sua atenção. And I want you to focus your attention on those points. Se vocês quiserem ficar de pé para lermos a palavra do Senhor, So if you'd like to stand while we read the Word of God. e eu vou pedir ao Juliano para ler primeiro em inglês e depois eu lerei em português. So I'm going to read first in English and then in Portuguese. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church... 22 to 30. 33. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her, and with the washing of the water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is the great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Diz assim então a palavra do Senhor: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja.
porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Até aqui a palavra do Senhor, amém? Amen. Podemos sentar? You may be seated. E então nós encontramos neste texto, So we find in this text, do versículo 22 ao versículo 24, from verses 22 to 24, o papel de sujeição da esposa ao marido. the role and subjection of the wife to the husband. E o argumento que Paulo usa neste texto e em todo o texto And the argument that Paul uses in this text and in all texts é como Cristo e a Igreja. is Christ and the church. E na verdade este texto tem sido muitas vezes de difícil aceitação. And a lot of times these verses have been difficult to accept. E algumas pessoas dizem assim: And some people say, se o marido amar a esposa como Cristo amou a Igreja, if the husband loves the wife like Christ loved the church, a esposa vai sujeitar ao seu marido. the wife will subject herself to the husband. Mas não é o que o texto diz. But that's not what the text is saying. O texto não diz que a esposa deve sujeitar ao seu marido porque o marido ama a esposa. The text doesn't say that the wife should subject herself to her husband because the husband loves his wife, Mas sim porque a Igreja é sujeita a Cristo. but yes, because the church is subject to Christ. O texto diz assim: The text says, versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. the text says, wives, submit to your own husband as to the Lord. E no versículo 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja. And 23, for the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. E no versículo 24 diz assim: de sorte que assim como a Igreja está sujeita a Cristo, And in 24 it says, therefore, just as the church is subject to Christ, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. so let the wives be to their husband in everything. Então, em 3 versículos que fala para as mulheres, para as esposas, In 3 verses that talk to the wives, o Paulo traz o maior argumento possível, Paul brings up the biggest argument possible, o argumento da cruz, the argument of the cross, o argumento da salvação, of salvation, o argumento da expiação. the atonement. Ele traz claramente He clearly brings que a sujeição da esposa ao marido the subjection of the wife to the husband está relacionada com a própria salvação da alma. is in relation to salvation of the soul. Ele não diz de forma alguma que para que a alma seja salva da esposa, ela tem que sujeitar ao marido. Não é isso que diz. Paul in no way mentioned that to be saved, the wife has to love her husband. O que a palavra de Deus diz é que assim como a Igreja a Cristo. The word says, just like Christ and the church. Então, se você é uma senhora casada So if you are a woman who's married e você quer mostrar ao mundo o que é a salvação em Cristo Jesus, and you want to show the world what is salvation through Jesus Christ, comece por sujeitar ao seu marido. it starts with subjecting to your husband. E quando nós percebemos que a beleza desse relacionamento, dessa sujeição, And when we see the beauty of that subjection, é o maior testemunho possível de ser demonstrado. it's the biggest way to demonstrate it. O testemunho, a testimony. The testimony. Às vezes nós procuramos tantas coisas para explicar o Evangelho. We tend to bring up a lot of things to try to explain the gospel. E às vezes nós tentamos criar até figuras e demonstrar coisas. We try to bring up drawings and try to explain things. Mas claramente a sujeição de uma esposa ao seu marido, But clearly, the subjection of a wife to her husband, ela vai demonstrar como a igreja está sujeita e dependente de Cristo. it's going to show how the church is subject to Christ. Talvez uma mensagem que não muito agradável, Maybe it's not a very pleasing message, mas se as irmãs o fizerem em Cristo Jesus, but if our sisters in Christ, se elas fizerem isso em Cristo Jesus, sujeitarem-se, if they subject themselves in Christ, você vai ter a alegria e o gozo e o prazer you're going to have joy and happiness de demonstrar ao mundo of showing the world o que a igreja é em relação a Cristo. what
the church is in Christ. Mas agora, a partir do versículo 25, After verse 25, Paulo começa a falar para os maridos. Paul starts speaking to the husbands. E ele vai até o versículo 29, aplicando diretamente ao marido as suas responsabilidades. And he goes all the way to 29, talking about the responsibilities of the husband. E quando você vai encontrar o versículo 25 assim: And you're going to find in verse 25, Vós, maridos, amai vossas mulheres. husbands, love your wives. E isto é um mandamento. And that is a commandment. Isto não é uma emoção, It's not an emotion. não é um sentimento que surge por acaso, It's not just something you feel, mas é um mandamento. but it is a commandment. E quando nós percebemos os mandamentos do Senhor, são para serem que obedecidos. And when we see a commandment of the Lord, all we could do is obey it. Então, se você é casado, So if you are married, Deus lhe manda, ordena amar a sua esposa. God commands you to love your wife. E algumas esposas estão aí super contentes já. And some wives are happy to hear that. A minha esposa tem um sorriso grande neste momento. My wife has a huge smile. Porque é exatamente isso. Because it's exactly that. É preciso, o marido tem que amar e é obrigado a amar. The husband needs and must love his wife. Você sabe uma coisa que me preocupa muito? And you know, it's something that really bothers me. É quando nós encontramos um casal, When we find a couple casados há muito ou pouco tempo, married for a very little time, ou muito tempo, or a lot of time, não faz diferença, it doesn't make a difference. e dizem o seguinte: And they say the following: nós temos que nos separar porque o amor acabou. we have to separate because the love has run out. É uma coisa que não faz sentido. It's something that doesn't make sense. É das coisas mais idiotas que podem ser ditas. It's one of the more idiotic things to be said. Como é que nós podemos dizer que o amor acabou How can we say that the love has run out se, na verdade, Deus é amor if, in fact, God is love? e nós estamos a dizer que Deus acabou? We're saying that God ran out. Ou nós estamos a dizer que o mandamento de Deus não é possível de ser aplicado? Or we're saying that the commandment of God is not applicable anymore. Não, não é possível isso. It's not possible. É um contrassenso. It's against É nonsense. nonsense. É completamente errado. It's completely wrong. Na palavra do Senhor, o marido é obrigado a amar a sua esposa. In the word of God, the husband is commanded to love his wife. Então o que é que ele tem que fazer? And so what do I have to do? Ele tem que pedir a Deus e clamar a Deus He has to cry out to God. He has to ask God, e dizer: ajuda-me a obedecer ao teu mandamento. help me obey your commandment. Ajuda-me a amar esta pessoa com quem eu casei, Help me love this person that I've married. ao ponto de, To the point of, e veja o que diz o versículo, and see what the verse says, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. just as Christ loved the church and gave himself for her. Por outras palavras, In other words, o marido tem que orar a Deus a dizer assim: the husband has to pray to God and say, ajuda-me a amar a mulher com quem eu casei ao ponto de eu morrer por ela. help me love my wife to the point of dying for her. Quando nós chegamos a este ponto, When we get to that point, nós conseguimos entender we can understand que assim como Cristo se entregou pela sua igreja, just how Christ gave himself for the church. assim o marido se deve entregar pela sua esposa. The same should the husband give himself to the wife. Não sei se foi boa ideia a minha esposa vir ouvir o sermão hoje, I don't know if it was a good idea my wife hearing this sermon today, porque eu vou ser lembrado, né? Eu posso ser lembrado todos os dias. because she'll remember that every day. Não, ela nunca usou contra mim nenhum texto que eu tenha pregado. She's never used any verses against me. Ela pode me lembrar, usada por Deus, de muitas coisas que eu preciso ser lembrado, She could remind me of things that I need to be reminded of daily, mas não usado dessa forma contra mim. but not in that way. Graças a Deus pela esposa que Ele me deu. Thank God for the wife that He gave me. Então, seguindo no texto, So, following in the text, a palavra do Senhor diz assim: the Word of God says, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, no 26, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 26 e 27. Verse 26, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the Word, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that should be holy and without blemish.
Jesus se entregou pela sua igreja. Jesus gave himself for the church. E quando ele se entregou pela sua igreja, ele entregou de uma forma voluntária. And when he voluntarily gave himself up for the church, Por aqueles que não o queriam receber, for ones that did not want to receive him, de forma a purificar e limpar a igreja, as a form of purifying the church, para que a trazer a si mesmo. cleaning and bringing to himself. E este é o maior ato de amor. That is the biggest act of love. E isto é o que significa o amor de Deus, And that's what the love of God means. em que Cristo veio a esta terra That God came to this planet para salvar aqueles que são seus to save the ones that are his e atraí-los a si, and attract them to him, purificar, purify them, limpar and clean them. uma igreja gloriosa que o adorará para todo sempre. A glorious church that shall last forever. Nota que a mulher não é chamada a adorar o marido, Notice how the text does not say for the wife to worship the husband, não numa maneira de adoração a Deus, but to, não da forma not- de adorar a Deus, not the same way we worship God, mas sim que o marido se entrega da maneira que Cristo se entregou. but that the husband should give himself like Christ did. E quando há pouco eu disse que a mulher não tinha que ser sujeita se o marido a amasse, mas sim ela tinha que ser sujeita. And before I did say that the wife should submit herself to her husband even if the husband doesn't love her. Agora também lhe digo But I tell you que quando a palavra de Deus nos aponta Cristo e compara com o marido, when the word brings up Christ and compares it to the husband, o marido tem o dever de amar a esposa, the husband has the job of loving the wife, independentemente do que ela é e do que ela faz, independently of what she does or what she is, independentemente de como ela se comporta. how she behaves. Porque a igreja, quando foi resgatada pelo sangue de Jesus, Because when the church was rescued with the blood of God, nós éramos miseráveis pecadores we were sinners. e nós estávamos em abominação e oposição a Deus. We were an abomination to God. Então o marido tem que amar a esposa no sentido sacrificial So the husband has to love the wife in a sacrificial way e se entregar por ela. and give himself for her. Isto é algo muito importante. That's something that's very important. Quando eu falo para casais, When I speak to couples, ou quando eu vejo quando há problemas entre casais, or when there's issues in a marriage, e a gente brinca muito aqui, quando alguém diz alguma coisa, eu digo, tem que ir para o aconselhamento. I like to play around, kid around. When there's something wrong, I say to go to therapy, Counseling. counseling, I don't do therapy, brother. What are you talking about? counseling. Então, quando nós falamos nisso, I'm just kidding, okay? Quando nós falamos nisso, e até brincamos com isso, When we talk about that, we almost joke around with it. mas quando a situação é real e há problemas no casal, But when the situation is real and there is a problem, você vai perceber claramente you will clearly see. que ou o marido não está se entregando pela esposa, Or either the husband is not giving himself up for the wife, ou a esposa não está realmente sendo sujeita ao marido. or the wife is not subjecting herself to the husband. Mas na maior parte dos casos, é as duas coisas que acontecem em simultâneo. But most of the time, it's both at the same time. Nota o problema. And notice the problem. Quando alguém quer casar, When someone wants to get married, na maior parte dos casos, a lot of times, quer casar para ser feliz. they want to marry to be happy, Ou quando muito, or when most, diz eu quero casar para fazer o outro feliz. I want to get married to make the other one happy. Eu tenho dúvidas quanto a isso. I have doubts against that. Eu tenho um pouco de dúvidas em relação a essa segunda parte. I have a lot of doubt with that second part. O que é que a palavra de Deus nos ensina? What does the Word of God teach us? É que o marido e a mulher, ou o futuro casal, The future couple devem se preparar should prepare para demonstrar ao mundo to demonstrate to the world o que é que Cristo e a igreja são. what Christ and the church is. Então, quando nós olhamos para este texto como Cristo e a igreja, When we look at this text with Christ and the church, isto fica claro. it's clear. Se alguém que está aqui entre nós ou alguém no mundo Anyone between us or anyone in the world pudesse entender isto, could understand this.
nós não tínhamos divórcios. we wouldn't have divorce. E a palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. And the Word of God says that divorce is an abomination. Porquê é que nós temos divórcios? Why do we have divorce? Porque nós temos gente casando sem perceber isto. We have people marrying without knowing this. Nós temos gente casando olhando para esse texto sem perceber o que deve de ser. We have people marrying, looking at the sex, not knowing what it's talking about. Infelizmente, no meio evangélico, Unfortunately, in the evangelical world, pessoas que casam, people who marry, e se é irmã, se é senhora, and if it's a lady, ela está muito preocupada com o marido, a ama como Cristo amou a igreja. she's very worried about the husband loving like Christ, E o marido, e o futuro marido, and the future husband, está muito preocupado com os primeiros 3 versículos. and is very worried about the first 3 verses. Yeah. Yeah, the first E 3 que verses. tal se cada um se preocupasse com o seu papel? What about if each one worried about their own? Porque na palavra, no texto aqui, Because in the text here, a comparação é the comparison is com Cristo, with Christ no caso do marido, in the case of the husband, e com a igreja, no caso da esposa. with the church in comparison to the wife. E não é para um comparar com o outro. It's not for one to compare themselves to the other. Se tu fazes o teu papel, eu faço o meu. If you do your job, I'll do mine. Mas você acha que nunca vai falhar? But do you think it's not going to fail at one point? Pense você que é casado e quando entrou no seu relacionamento, You who have been married and got into your relationship, ou que é casado presente, Bento, or are currently, você pensa assim, eu nunca vou errar com o meu cônjuge, you might say or think that I'm never going to do anything wrong with my spouse, na hora que falhar comigo, and the point when it does fail, eu fico livre. I get angry. Não, I'm free. Oh, yeah. Eu tenho justificação. I have justification to be free. Porque eu estava a cumprir. Because I was following the rules. Então o outro é que falhou. It's the other one that failed. Percebe que isso não funciona? You notice how that doesn't work. Porquê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. It's because we have a sinful nature. Porquê é que nós não olhamos antes para a graça? Why don't we look beforehand to grace? Porquê é que nós não lidamos no nosso casamento com a graça de Deus? Why don't we lead with our marriages with the grace of God? Porquê é que nós queremos tanto que Deus seja misericordioso conosco? Why do we want God to be so merciful to us? E nós temos tanta dificuldade em ser misericordiosos uns com os outros. But we have difficulty being merciful to one another. Que beleza quando o casal pode demonstrar misericórdia e graça. How beautiful is it when a couple could show mercy and grace Um com o outro. with one another? Que possa verdadeiramente Deus ser glorificado. That truly God could be glorified. E alguém possa perceber como é que Deus ama a sua igreja. And someone could perceive how Christ loved the church. E como a igreja se sujeita a Cristo. And how the church is subject to Christ. Na continuação do texto, versículo 28 agora, Continue with the verses 28. e Paulo vai de um argumento tão grande para um ligeiramente mais pequeno. He goes from a big argument to a smaller one. E ele diz assim: Exato. assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Who loves his wife loves himself. Então Paulo vem de um argumento, o maior argumento possível, He went from the biggest argument possible de Cristo se ter entregue pela igreja. of Christ giving himself to the church, E dado que o argumento é tão forte e tão elevado, and the fact that it's such a heavy and elevated argument, porque nós somos pecadores e falhamos. because we're sinners who fail, E nós homens falhamos com as nossas esposas. and us who are men fail with our wives. E ele diz assim: ame a sua mulher como ao seu próprio corpo. He says, love your wife as your own body. Mais ou menos assim, você gosta tanto de si. And you say, do you like yourself? Do you like yourself that much? E então gosta assim também da sua esposa. Then like your wife as well. Você ama-se a si próprio e cuida de si próprio. Do you love yourself? Do you take care of yourself? Cuida assim da sua esposa. Then take care of your wife. Você nunca falhou consigo próprio. You never failed yourself. Você nunca se arrependeu de atos que você comete. You never regretted acts that you've done. Você não se sentiu já envergonhado por atos que você fez. You've never felt embarrassed by acts that you've done. Mas você continua a viver consigo próprio, não continua? But you still live with yourself. Você continua a olhar no espelho e continua a ver essa figura bonita que você acha bonita, né?
You still continue to look in the mirror and see that same beautiful image of yourself. Você acorda de manhã e acha que você é lindo, né? You wake up and you think you're beautiful. E você continua vivendo com essa pessoa que falhou consigo própria já. You continue living with that person who failed yourself. E você sabe que aos olhos da Bíblia você é o seu pior inimigo. And you know in the Word of God, you're your worst enemy. Você levanta de manhã You get up in the morning, e você lava a cara do seu pior inimigo. you wash the face of your worst enemy. Você escova o dente do seu pior inimigo. You wash your worst enemy's teeth. Você penteia o cabelo do seu pior inimigo. You brush the hair of your worst enemy. Porque você é o pior inimigo de si próprio. Because you're your own worst enemy. Porque Satanás, ele é o nosso inimigo. Because Satan is our enemy. E ele nos quer conduzir a pecar. He wants us to bring us to sin. Mas quem deixa ele pecar é você. But who lets you sin is yourself. E depois você faz aquele café para si próprio. Then you make that cup of coffee for yourself. Porque você ama tanto o seu próprio inimigo. Because you love so much your own enemy. Mas às vezes não somos capazes de perdoar ao nosso cônjuge, But then we're not able to forgive our own spouse, que não é o nosso pior inimigo. who's not our worst enemy. Você saiu do banheiro You left the bathroom de manhã, in the morning, cuidou do seu pior inimigo. took care of your worst enemy. Pelo menos cuida um pouco melhor do seu cônjuge. At least take a little bit more care for Você foi yourself. tão cuidadoso com o seu pior inimigo. You took so much care of your own worst enemy. Ao menos cuida um pouco bem do que ele que é menos inimigo. At least take care of the one that's less your enemy. Que na verdade não é seu inimigo de todo. Which in reality, it's not your enemy at all. É aquele que é sua carne consigo. It's the one that's your flesh with you. Olha o que o texto diz. And see what the text says. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes se alimenta e a sustenta. E Paulo, I'm sorry, yes. 29. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it. E agora Paulo vai de volta ao argumento maior. And then he goes back to the bigger argument. Como também o Senhor, a igreja. Just as the Lord with the church. E ele volta ao mesmo. He brings it back to the same. Não há forma de você escapar. There's no way to escape it. E ele baixa um pouquinho He lowers it a little bit, e depois ele volta a elevar a situação. and then he gets the situation, he raises it up again. Esse é o papel do marido. And that's the job of the husband. Esse é o papel de nós, os homens. That's our role as men. E é isso que a palavra do Senhor nos manda fazer. And that's what the Word of God tells us to do. Cuidar das nossas esposas com amor. Take care of our wives with love. Hoje é um dia fácil você fazer isso. And today's an easy day to do it. Hoje todo mundo está enamorado. Everyone is enamored. Você já acordou com o coração assim? You already woke up with the little hearts. Você viu, né? Tudo lindo. Everything's beautiful. O Facebook está cheio de rosas hoje, coisas And fantásticas. roses all over Facebook. Você não é o chocolate, você já recebeu chocolate, já deu chocolate. You gave chocolate, you received chocolate. Você já, eu sei lá. Who knows? Hoje de manhã tivemos ovos no café da manhã em formato de coração. We had this morning for breakfast egg-shaped hearts. Lindo, lindo, lindo. Que a minha esposa... Heart-shaped eggs. Yes. Egg-shaped hearts. Yes. Está a traduzir literalmente, né? Lindo quando eu cheguei a casa. It was beautiful when I got home this morning. Uma mesa quando eu vi das comunicações, os irmãos viram no Facebook, né? And you saw on Facebook. Lindo! It was beautiful. Então, tudo fantástico. And it was all fantastic. E amanhã? And tomorrow. E no dia depois? And after that. E quando as coisas voltam, quando coisas não forem tão bem? And when things aren't so good. E quando nós começamos a ter dificuldades de todos os níveis? And when we have difficulties on all levels. Como é que as coisas funcionam? How do things work? O amor acabou? Did the love run out? O amor arrefeceu? Did it dry out? Como é que funciona? Como é que nós podemos pensar tal coisa? How do we think such things? Eu não estou a dizer que o dia de hoje não é um dia importante para celebrar e fazer uma coisa bonita. I'm not saying that today, Valentine's Day, is something important, so you have to do something. Mas se você depende deste dia para fazer uma coisa bonita para o seu cônjuge, But if you depend on this day just to do something beautiful for your spouse, você tem que esperar o seu cônjuge tem que esperar 364 dias.
Your spouse has to wait another 364 days para ter um dia outra vez. to have another day. Mas se você tiver os olhos em Cristo e na igreja, como o texto nos ensina, But if you have your eyes on Christ, like the text teaches us, você só tem, este é só mais um dia. it's just another day. Não é que não é importante. It's not that it's not important. E se você não comprou flores para o seu, se você é homem e não comprou flores ainda para a sua esposa hoje, And if you're a man who did not buy flowers for your wife today, você está em falta, viu? you're in the wrong. E se você não fez, se você é esposa e não fez ovos em formato de coração para o seu cônjuge, você está em falta. And if you as a wife did not make heart-shaped eggs, you're at fault too. Eu tive muito mais do que os ovos, isso é só uma brincadeira, tá? Então, você deve... eu não estou a dizer que não é importante celebrarmos e lembrarmos este dia. I'm not saying that it's not important to celebrate this day, Mas se você puser os olhos em Cristo, but if you put your eyes on Christ, e cada vez que o seu cônjuge fizer alguma coisa que não é exatamente o que você queria, and every time your spouse does something that you didn't want them to do, olhe para a cruz. look to the cross. Olhe para o amor de Cristo por si. Look for the love of Christ in you. Lembre-se que é um pecador. And remember you're a sinner. E com amor e com misericórdia. With love and mercy. E quando você eventualmente esfriar por alguma razão, And eventually if you become cold for some reason, não culpe o seu cônjuge. don't blame your spouse. Culpe aquele que você penteia, aquele que você escova o dente, aquele que você lava de manhã. Blame the one who you brush his hair, you brush his teeth in the morning. Culpe o seu pior inimigo, Blame your worst enemy, que é você. which is you. Esta é a realidade do texto. And that's the reality of the verse. O que é que Paulo está a tentar fazer com isto? And what is Paul trying to do with this? Ele está nos ensinando aquilo que nós encontramos no versículo 30. Olhe comigo o versículo 30. He's trying to teach us what verse 30 says, and look with us, verse 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. Ele está a falar da igreja. He's speaking of the church. Ele está a falar da beleza que a igreja é. He's speaking of the beauty of the church. Ele está a falar do que nós somos uns com os outros em Cristo. He's saying what we are with one another in Christ, Apontando para a eternidade, pointing to eternity, quando para sempre estaremos com Cristo. when we'll be forever with Christ. Então cada vez que você olha para o seu casamento ou pensa no seu casamento, So every time you think or look at your marriage, você deve pensar nestas coisas extraordinárias. you should think of these extraordinary O things. casamento é uma coisa maravilhosa. Marriage is a wonderful thing. Quando eu ouço alguém falar que vai casar, eu fico muito feliz. When I hear someone saying that they're going to marry, I get so happy. A não ser que não seja um casamento em Cristo, claro. Unless it's not a marriage that's in Christ, A não ser que seja um casamento desigual. or it's a marriage of unequal yoke, Ou um casamento de iniquidade. or a marriage of sin. Mas se for um casamento em Cristo, But if it's a marriage in Christ, eu me alegro muito. it makes me so happy. E se você diz assim, mas como é que você sabe se vai dar certo? And then you might say, how do you know it's going to work out? É muito simples. And I answer to you, it's simple. A maior parte de vocês já sabe o que é que eu vou responder, né? A lot of you already know what I'm going to say. Vai dar certo, porque não fui eu que inventei. It's going to work out because I didn't invent it. Eu não inventei casamento. I didn't invent marriage. Eu não inventei essa beleza toda. I didn't invent the beauty of it. Você sabe, quando eu faço qualquer coisa por mim, You know, when I do something for myself, eu fico na dúvida se vai dar certo. I might, worry if it's going to work out. O irmão Júlio e o irmão Márcio sabem disso e já viram isso acontecer várias vezes lá em casa. And our brothers, Julio and Marcio, have seen that in action at my house. Mas outro dia foi a vez do nosso irmão John de ver isso. But it was our brother John who noticed it this time. Eu fiz um trabalho elétrico em casa. He did an electric job at the house. E eu disse assim, John, eu acho que isto que der assim é que dá certo. O que tu achas? I said, John, if you do this, this, and that, it might work. What do you think? E ele disse, desde que tu saibas o que estás a fazer. He said, as long as you know what you're doing. E eu disse, eu não tenho ideia do que estou a fazer. And I said, I don't know what I'm doing. E eu brinquei e disse, eu vivo pela fé. And I said jokingly, I live by faith. E eu não vou dizer o resto porque não foi muito bem. I'm not going to bring up the rest because E it's depois nós não fizemos aquilo tudo. And then we did not do all of that? No, we did. We did all of that. Of course we did. Não, então nós fizemos tudo aquilo. We did all of that. E depois eu peguei e eu queria experimentar se trabalhava. I wanted to see if it worked. Antes de chamar a Soninha, né? Before calling Sonia, of course. Porque eu queria fazer aquele brilharete, né? Because I just wanted to make that... Então eu cheguei lá e liguei a ficha a uma pequena maquininha
So I went in, put in the plug, and turned on the little machine. E eu não queria acreditar que trabalhou. And I couldn't believe it worked. Eu estava surpreso, I was surprised. feliz e surpreso. Happy, but surprised. E depois eu chamei a minha esposa And then I called my wife, e depois eu não falei essa parte, não é? and I didn't bring up that Eu part. só mostrei que estava a trabalhar. I just showed her that it worked. Sabe porquê que eu acredito em casamento? Do you know why I believe in marriage? Eu não inventei. Because I didn't invent it. Eu não comecei a arranjar uma maneira e fiquei na dúvida se dá certo ou não. I didn't think that I'm sorry. Can you... Eu não criei uma maneira para dar certo. Oh, I didn't create a way or a strategy for it to work. Eu simplesmente confio no Senhor Deus que criou o casamento. I simply trust God who invented marriage. E Ele deu as diretrizes para o casamento. And He gave The guidelines. the guidelines for marriage. E quando eu olho para as diretrizes para o casamento, And when I look at the guidelines for marriage, e eu percebo que o argumento maior é Cristo e a Igreja, I notice that the biggest argument is Christ and the church. eu percebo que não tem como falhar. I perceive that there's no way it fails. Não há forma. There's no way. Quando Cristo não falha. Because Christ doesn't fail. Então o que é que você tem que fazer, homem? So what you as a man have to do, Olhe para Cristo e seja como Cristo. look at Christ and be like Christ. E o que é que você tem que fazer, esposa? And you, the wife, what do you have to do? Seja como Cristo quer que a igreja seja. Be how Christ wants the church to be. A fonte da realização do casamento, The foundation do casamento, of marriage é Cristo. is Christ. É a cruz. It's the cross. É a ressurreição. It's resurrection. É um apontar para a vida eterna. It's pointing to eternal life Falamos da igreja. in the form of the church. É tão claro. And it's so clear. E Paulo no versículo 31 diz: And Paul in verse 31 says, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and two shall be one flesh. Os dois se juntam e são uma só carne. The two come together to be one flesh. Isso nos fala da eternidade com Cristo. This is talking about eternity with Mas Christ. perceba a grandeza do texto. Do you see the grandeur of the text? E eu acho que nós podemos ficar outra hora aqui só a falar desse texto. And we could be here another hour speaking of this. Este texto chega-nos a falar que quando... Este texto chega-nos a falar This text brings us to talk about que quando nós vemos um casal when we have a couple unido, united, nos aponta para a eternidade. it points towards eternity. Olha o que diz o texto a seguir. And see what the following verse says. Versículo 32, ele vem resumir tudo o que disse até agora. And with verse 32, he's going to resume everything he said so far. Grande é este mistério. Great is this mystery. Não é este ministério, gente. It doesn't say ministry, É mistério. mystery. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. I speak concerning Christ and the church. Como se nós pudéssemos eventualmente não ter percebido até agora. As if eventually we couldn't perceive by now. Como é impossível não ter percebido. It's impossible not to perceive Mas it. se não tivéssemos percebido, But if you haven't perceived it, Paulo diz, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Paul blatantly says, I'm speaking of Christ and the church. E resume, And resumes, assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Este é um dos textos mais preciosos nas Escrituras sobre casamento. And these are one of the most precious verses speaking about marriage. Este é um dos textos mais lindos, It's one of the most beautiful, que me alegra o meu coração, that just brings joy to my heart, que me traz uma alegria de vida eterna, that brings me the joy of eternal life, que me cria em mim um desejo de desfrutar o meu casamento. that gives me a want to Enjoy my marriage. enjoy my marriage. É tão precioso. It's so precious. Quando eu percebo que o relacionamento meu e da minha esposa When I notice my relationship with my wife, demonstra ao mundo Cristo e a Igreja. that it shows Christ, it shows to the world Christ and the church. E dá-me a certeza And it gives me the certainty de que o casamento permanecerá that the marriage should prevail or should remain por causa de Cristo e da Igreja. because of Christ and the church. Sabe, eu posso pregar 1000 sermões.
I could preach thousands of sermons. nenhum deles None of them terá nenhum valor, should have any value ou será tão importante, será tão importante or should be any important como a demonstração de Cristo e da Igreja no meu relacionamento com a minha esposa. with the demonstration of my wife and Christ in the church. Deixa-me só ir voltar atrás, desculpa. Ainda que eu pregue, I'm sorry, eu gostei tudo. Ainda que eu pregue 1000 sermões, Even if I preach thousands of sermons, nada demonstrará tanto o relacionamento de Cristo com a Igreja nothing will demonstrate more Christ in the church como o meu relacionamento com a minha esposa. than my relationship with my wife. Entenda, por favor, Please understand. que eu não estou a dizer para você não pregar Cristo e a Igreja. I'm not saying for you not to preach Christ in the church. Eu não estou a dizer para você não pregar a cruz. I'm not saying for you not to preach the cross Eu não estou a dizer para você não pregar a ressurreição. or to not preach the resurrection, Mas o seu casamento but your marriage demonstra demonstrates claramente clearly Cristo e a Igreja, Christ in the church. se você viver para a glória de Deus. If you live for the glory of God, Pense numa coisa. think of something. Nós falamos tanto na importância da glória de Deus. We talk so much about the importance of the glory of God. E nós temos dito tantas vezes que o problema do evangelicalismo hoje And the problem, the issues with the evangelicalism today, é terem tirado a glória de Deus da cruz. it took the glory of God from the cross, of the glory of Jesus from the cross. Eu queria que você percebesse isto. I just want you to notice that. Se um casal If a couple decide casar para a glória de Deus decides to marry for the glory of God, e o homem quer ser como Cristo para a glória de Deus and the man wants to be like Christ for the glory of God, e a esposa deseja de ser como a igreja para a glória de Deus, and the wife wants to be like church for the glory of God, é o casamento mais belo, it's the most beautiful marriage. é o casamento mais feliz, It's the most happy porque os dois têm um propósito só, because both have one purpose, um propósito maior do que eles próprios, a purpose that's bigger than themselves, o próprio mistério the proper mystery de Cristo e a igreja. of Christ and the church. Casamento é lindo. Marriage is beautiful. Casamento desenhado por Deus é extraordinário. Marriage designed by God is extraordinary. Se você está num casamento, If you are in a marriage, por favor, peguem cada uma destas palavras e aplique na sua vida. please take all of these points and apply it to your life. Se você caminha na direção de um casamento, If you're walking in the direction of marriage, e eu não estou a falar só para o Juliano, eu estou a falar para o Juliano, para o Tiago, para o Pedro, para a Lili, para o Danny. he's not speaking just of me, but also Tiago and Danny and Lily. É Pedro? Oh, Pedro. É Pedro Sorry. tu? É importante que estas crianças It's important that these children, entendam isto. that they understand that. Mas se você não está num casamento e não é aquilo que está na sua mente, But if you're not in a marriage and it's not what's on your mind, olhe para cada casamento just look at all the couples that are married e ore pelos casamentos da igreja. and pray for the ones that are married. O diabo quer destruir os casamentos da igreja. Because the devil wants to destroy the marriages inside the church. O diabo quer fazer na igreja o que ele está a fazer no mundo. He wants to do inside the church what he does outside. Eu tenho ouvido dizer que há tanto o número de divórcios na igreja é igual ao número de divórcios no mundo, mas eu discordo. I've heard say that the number of divorces inside the church is equal to the ones outside in the world. Eu discordo. But I disagree with that. Nós estamos a contar um grande grupo de divórcios que não são de igreja. We're talking about a huge number of divorces that are not from the church. Porque a igreja de Cristo Jesus, Because the church of Christ, aqueles que estão focados na verdade do Evangelho, the ones that are focused on the true gospel, aqueles que entendem esta the palavra, ones that understand this word, eles não divorciam, they don't divorce. eles nunca deixarão, nunca largarão a bênção de ser casado. They will never let go of that blessing of being married. Eles não largarão a bênção de poder mostrar ao mundo Cristo e a igreja. They wouldn't let go of that opportunity to show Christ in the church. Ore pelos casais da igreja. So pray for the couples in the church. Se você não está nessa posição, ore pelos outros. If you're not in that position, pray for others. Ou ajude os outros casais. Help other couples. Then. O diabo quer destruir, porque quando ele destrói o casamento, The devil wants to destroy, and when he does do it, ele está destruindo a imagem perfeita de Cristo com a igreja. he's destroying the perfect image of Christ in the church. E ele quer destruir tudo o que há casamento no mundo e que se pudesse aqui. He wants to destroy, if possible, everything here.
Quando nós falamos às vezes com irmãos entre homens, when we're speaking between men, e às vezes eu me pergunto aos homens como é que está as coisas, como é que vão as coisas em casa. so when us as brothers, we're speaking with each other, I often worry about how are things at home? Como é que estão as coisas com o seu casamento, o seu cônjuge? Como é que está? How are things with your spouse? How are things going at your E house? não é porque eu quero saber o que passa na sua casa. It's not because I want to know what's going on in your house. Eu sei que o diabo quer destruir esse casamento. I just know that the devil wants to destroy that relationship. O diabo quer afastar de si essa bênção onde podemos estar ao mundo, Cristo e a igreja. He wants to separate you from that blessing of showing Christ in the church. Há uns anos atrás, And a couple years ago, e a maioria não é dos que estão aqui, então eu acho que não tem problema. the majority that are here won't have an issue with it Porque não estavam no momento. because they weren't there at the moment. Houve uma semana There was 1 week na nossa igreja in our church que todos os casais, where all the couples, não nós, vieram a mim came to me. e disseram que queriam divorciar. All of them said that they want a divorce. Isto foi há anos atrás. But this was years A ago. maioria de vocês não estavam aqui. The majority of you weren't here. E disseram-me isso todos os casais And all the couples came and told me nessa mesma semana. in that same week. Eu sei, aqueles que acham que já viram o meu zangado deviam ter visto nesse dia. Those who have already seen me be upset should have seen me during that week. E eu estava zangado mesmo. I was really upset. E eu pedi aos casais para vir todos ao escritório. So I called up all the couples to come to my office. E eu disse assim, mas o que é que o diabo está a fazer na nossa igreja que toda a gente decidiu divorciar nesta semana? And I said, what is it that the devil wants to do in our church that all the couples want to divorce this week? Você percebe que quando eu ouvi aquilo, You notice how when I heard that, o que eu ouvi nos meus ouvidos what I heard in my ears era a destruição da imagem perfeita de Cristo com a igreja na terra. was the destruction of the perfect image of Christ in the church on earth, Destruir aquilo que nós cremos, destroy what we believe, destruir a nossa fé our faith, dentro da nossa igreja, inside our own church, no escritório lá em Clifton, in, onde eu estava a trabalhar, in the office where I work in Clifton, onde eu preparava as mensagens para que Cristo e a igreja fossem revelados ao mundo, where I work on sermons that reveal Christ and the church to the world. e agora querem vir a mim para divorciar. But you want to come to me in divorce? E o mais engraçado ainda queriam um avalo pastoral. And worse is that they wanted a pastoral evaluation, Approval. pastor approval. Só faltava a gente pedir na armação da secretária da igreja e elaborar um documento de aprovação pastoral para divórcio. All we had left was to have an official paper of divorce from our secretary. Que piada é esta? What kind of joke is that? Envergonhados saíram todos do escritório Everyone left embarrassed out of my office, e a maioria não divorciou. and the majority did not divorce. Mas tristemente aconteceu. But unfortunately, it happened. É triste, It's sad. muito triste. It's very upsetting. Deus tenha misericórdia. May God have mercy. Deus nos desperte. God, wake us up. O diabo quer destruir. The devil wants to destroy. Ele quer destruir a igreja. He wants to destroy the church. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. But the gates of hell shall not prevail against the church. Luto por esse casamento. I fight for marriage. Não porque você quer ser feliz ou porque você depende de qualquer coisa. You fight for the marriage, not because you want to be happy or anything else, Mas porque Cristo but because Christ e a igreja and the church são eternos. are eternal. Luto por esse casamento. Fight for that marriage. Se você não é casado, If you're not married, ajuda outros a lutar por casamento. help those to fight for Se their você marriage. está na mira de um casamento, If you're on your way to marriage, agarra esta mensagem. hold on to this message. Não as minhas palavras, Not my words, a palavra de Deus the word of God neste texto in this text que nos deixa tão claro that makes it so clear to a us importância do casamento. the importance of marriage. Faça o seu papel. Do your role. Não se preocupe com o papel do seu cônjuge. Don't worry about your spouse's role. Faça o seu. Do yours. A ordem é para si. The commandment is for you.
E Deus o abençoará em Cristo Jesus. And God will bless you in E Ele Jesus será Christ. glorificado. And He will be glorified. E claramente você verá a glória de Deus na sua vida. And clearly you will see the glory of God in your life. Eu gostaria que nós orássemos pelos casamentos agora. I'd like to pray for the couples. Nós vamos ficar de pé So e let's nós stand. vamos orar. And let's pray. Nós vamos orar de uma forma geral, mas você que está no seu lugar, ore pelo seu casamento. We're going to pray in a general sense, but you who are in your spots, pray as well. E aqueles que estão para casar, orem pelo futuro, seja quem for. And those who are to marry, pray for the future of those. Os que sabem dizem o nome. Amém, irmão? Mas os que não sabem, oram de uma forma geral, não é? E se você não está nessa situação, And also, if you're not in this situation, ora pelos casamentos dos que estão aqui. pray for the marriages of those who are here. Ora pelo meu casamento, pela minha esposa. Pray for my marriage with my wife. Eu quero cada vez mais ser como Cristo. I want every single time to be more like Christ. E eu sei que ela quer ser cada vez mais como a igreja. And I know she wants to be every single time more like the church. Oremos. And let's pray. Father, we come before you in the name of Jesus. And we understand so clearly that we must be in our marriage as Christ and the church. Father, we know this commandment comes from you. We know we're not alone. The Holy Spirit abides in us and it leads us to this. Our flesh and the devil wants to take it away. But we ask you, Lord, have mercy on us. May this message be clear in our minds, in our souls, in our hearts, in a way that we will never stray away from it. Only you are God. Father, I ask you to bless the marriage in this church. Each one of them. Help these men to be like Christ and help these wives to be like the church. More and more abundantly for your glory until the coming of Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus amado, maravilhoso e eterno é o teu nome. Pai, entendemos pela tua palavra que há um mandamento aqui que temos que obedecer. Senhor, a nossa carne nos quer desviar, Satanás nos quer roubar. Mas sabemos, ó Pai, que precisamos viver para a tua glória, segundo a tua boa vontade, e que o teu Espírito Santo nos guiará a cumprir. Senhor, eu te peço pelos casais aqui presentes. Eu te peço, Senhor, porque os homens que aqui estão sejam cada vez mais como Cristo. E as esposas sejam cada vez mais como a igreja, glorificando o teu nome e vivendo para a tua glória até à volta de Cristo. Nós te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus e a comunhão de Cristo Jesus seja com cada um de nós desde agora e até à vinda de Jesus. Todos dizem amém. Deus abençoe. God bless you all. Thank you. Deus te abençoe. Obrigado.